E aí, galerinha, boa tarde. A gente começa com mais um Direto do Trono. Direto do Trono, um almoço abençoado na presença de Deus. E a gente continua falando aí de Jó, que tem trazido a gente aí tantos pontos positivos. Falou sobre a importância de descansar, né? Descansar no Senhor, acreditar verdadeiramente que Ele vai trazer a resposta da vitória, né? 28, né? 28. Acaba. 28. Já? Poxa vida. Vamos Mas voltar. depois a gente pode ver outra coisa. Então tá bom, né? Tudo da Bíblia é muito bom mesmo, né? Oi? Oi? A Bíblia toda é muito boa mesmo. É. É. Mas dá uma tristeza de estar acabando, dá não? Esse, meu O fim, Deus, já tá acabando. o fim sempre é melhor que o começo. É. O fim do noivado é melhor do que o começo dele. Não é? Sabe por que é melhor? Porque o fim do noivado, ou ele tá no fim, ou porque você tá casando, ou ele tá no fim porque ele não era bom. Então, de qualquer forma, é bom. Exatamente. O fim do namoro é sempre melhor do que o casamento, do que o começo. Por quê? Mesmo motivo. Legal. E o fim da vida? É, na verdade, o começo da vida é eterna. É como Paulo diz, né? Se o viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. E ainda tem gente que fala, enfim, Tem gente que fala? nada. Eu não vou falar isso não, porque eu não vou falar isso não. Então tá Engraçado, bom. minha Bíblia estava no livro de. Ah, é porque eu estava estudando hoje de manhã e aí eu estava vendo aqui o negócio que. A questão da faculdade falou que meu deu errado quando eu falei sobre o livro de Josué, que o livro de Josué é logo depois de Deuteronômio, e ele fala justamente sobre o falecimento de Moisés, e aí quem começa a liderar o povo é Josué, né? E aí uma das Hum, questões aqui da faculdade estava assim, o livro de Josué reconta a história de Adão e Eva. Aí eu coloquei não, coloquei falso e coloquei verdadeiro, como o livro de Josué sendo contando a história de líderes, né, que foram vencendo. Depois ele passou o Rio Jordão e foi vencendo lá, porque ele foi que liderou o povo entrando em Canaã, né? hum. E, e a faculdade, e aí tem algum erro lá, porque a faculdade deu como errado, tu acredita? A faculdade deu como errado, como eu errei a questão, porque é, a certa era que conta a história de Adão e Eva em Josué. Aí eu abri Josué, eu disse, não, eu não tô fumando um, eu não tô fumando um, eu não fumo um. Então não é possível que eu tenha lido Josué errado. Aí eu fui olhar lá, não é não, é porque a faculdade, porque foi algum erro de digitação, alguma coisa assim, entendeu? Ai, ai. Então, olha só, Acontece, né? simbora. Acontece. A Errar gente é está no humano. 8 de Jó, 28º dia, 28º dia, falando sobre as maravilhas que Deus tem feito na minha vida, Hum, na sua vida e na vida de toda a galera aí, através da vida de Jó, né? uhum. E aí eu acho que eu vou precisar de outra Bíblia. Não, mas tudo bem, eu me viro aqui. Não se preocupa não, eu vou coisa. Porque o capítulo ele é grande, né? Ele tem É. 28 versículos e tem algumas coisas que são. Eu anotei pouca coisa sobre o capítulo 28 de Jó, sabia? Foi? Olha, ó.
Acabou. O que tinha 6 versículos tem mais anotação do que o que tinha 28 versículos. Acontece. Eu não estava muito inspirado dessa vez. Simbora. Do 1 a 11, quer ler? Não, pode ler que eu tô sentando o dedo no aviãozinho aqui. Às vezes eu ainda acho que eu errei nessas anotações aqui, velho, mas não é possível. Não errei, não. É isso mesmo. Porque Deus Pode sabe ler, todas pode as coisas. ler. Bora, olha só. Elogio da sabedoria, olhos abertos para tudo que é precioso. Há minas de onde se tira a prata. Há lugares de onde se refina o ouro. O ferro é tirado da terra e as pedras se derretem. E das pedras se derrete o cobre. Os minérios levam luz para debaixo da terra. Eles exploram lugares profundos e ali na escuridão procuram minérios. Longe das cidades, em lugares por onde ninguém passa, eles abrem os poços das minas e trabalham da solidão, pendurados e balançando de um lado para o outro. Por cima deles a terra produz trigo, e por baixo está toda rasgada e esmigalhada. Até onde? As suas pedras contêm zafiras, e no seu pó se encontra ouro. As águias não veem o caminho que desce para as minas, e os falcões também não os conhecem. Os leões e outros animais ferozes nunca descem por esse caminho. Os homens cavam as rochas mais duras e cortam as montanhas até o chão. Eles furam túneis nas pedras com olhos abertos para tudo que é precioso. Eles cavam até chegar à nascente dos rios e trazem para a luz o que estava escondido. E aí parou aí. Pode mandar bala aí. Eu falo depois. Eu falo assim, tá bom. Tá bom. Então, olha só. Já que eu vou falar primeiro, eu vou recapitular aqui o que eu li. Ele está dizendo, eu não sei quem é que diz, eu confesso para você que eu ainda não entendi quem é que diz a respeito disso nesse capítulo, mas pensando que no capítulo anterior ele terminou com uma possível, deixa eu ver aqui, com a possível fala de Zofar, e aí o capítulo fala sobre sabedoria, eu verdadeiramente não entendi quem é que está falando aqui. Eu sei quem é que está falando, mas através Só de quem está sendo falado. É isso. o meu tá falando assim, ó. O homem apropria-se das riquezas da terra, mas também não fala assim, se é Jó, quem é que tá falando, não. E eu confesso para você que eu entendi o capítulo. Oh, que doideira. Eu entendi o capítulo, mas eu não entendi o contexto dele na história. Eu ainda não entendi isso. Estou refletindo sobre esse capítulo. Eu tenho poucas anotações, mas várias vertentes da Bíblia para trazer em relação a isso. Mas assim, não entendi dentro do contexto o que esse capítulo está fazendo aí. Te confesso que eu ainda não entendi isso. Eu gostaria que você me explicasse, porque pelo seu sorriso você entendeu. Mas simbora. Então, olha só. Vou recapitular aqui e vou dizer assim: há minas de onde se tira a prata, há lugares de onde se refina o ouro, e o ferro é tirado da terra, e das pedras se derrete o cobre. Os mineiros levam a luz para baixo da terra, os mineiros levam a luz para baixo da terra, e eles exploram lugares profundos e ali na escuridão procuram minérios. Longe das cidades, em lugares por onde ninguém passa, eles abrem os poços das minas e trabalham na solidão. Pendurados e balançando de um lado para o outro, por cima deles a terra produz trigo. Acima deles é plantado e produz trigo. Abaixo deles
está o lugar onde eles levam luz. Está prestando atenção nisso que eu estou falando? Abaixo deles, dentro das minas, eles levam luz. Eles levam luz e vão buscar tesouros escondidos. E vão buscar pedras preciosas e vão buscar até vidro, que nessa época era raro, certo? E por baixo está toda rasgada e esmigalhada. Né? Por cima produz trigo, por baixo da terra está rasgada e esmigalhada, e as suas pedras contêm safiras, e no seu pó é encontrado ouro. As águias não veem um caminho que descem para as minas, e os falcões também não conhecem. Os leões e outros animais ferozes nunca descem por esse caminho. Os homens cavam as rochas mais duras e cortam as montanhas até o chão. Eles furam túneis nas pedras com olhos abertos para tudo o que é precioso. Eles cavam até chegar à nascente dos rios e trazem para a luz o que estava escondido. Isso nada mais é do que uma metáfora para dentro da cabeça humana, para dentro da mente humana, a profundidade da busca da sabedoria. Oi, Rê, seja bem-vinda. Oi, Mari, seja bem-vinda. Eu consigo compreender isso numa claridade muito grande na minha cabeça. Quando ele fala aqui que é elogio à sabedoria, os olhos abertos para o que é precioso, é justamente um mergulho para dentro. Ele está mandando, ele tá dizendo onde está o ouro. Eita, poxa, agora estou entendendo. Onde é que está o contexto disso no texto? E não sei quem é que está falando ainda. Quer dizer, é Deus que está falando. Mas eu não sei se é Zofar, não sei se é Jó que está pensando, entendeu? Eu não sei o que é. Ou o que está falando. Eu sei o seguinte. O que está acontecendo aí é justamente isso. Ele está convidando que você... Ele está convidando que você mergulhe para dentro de você e encontre as coisas preciosas dentro de você. Então, talvez Jó está dizendo assim, eita, que agora eu tenho que olhar para dentro e mergulhar dentro da sabedoria e encontrar com olhos atentos a verdadeira riqueza, as coisas preciosas. Uma frase que o Marcelo fala, onde está o seu tesouro? Exatamente. Então, assim, e a sabedoria é justamente isso. A sabedoria é justamente você mergulhar para dentro de você, você olhar para dentro de você, você ir lá para dentro e buscar quem lá dentro de você. Quem lá dentro de você. Ele se divide em três, né? Na verdade, o capítulo 28, ele se divide em três. Do 1 ao 13, ele está falando sobre habilidades humanas. Do 14 ao 19, ele fala sobre o valor da sabedoria. E do 20 ao 28, ele fala de onde vem essa sabedoria, né? Então, ele se divide em três. Assim, estudos dizem que é Jó falando, né? Que Jó continua o discurso dele, na verdade. Quando ele fala assim, ó, certamente há minas para a prata e outro lugar onde o derretem. Então ele está falando lá do capítulo 27º, quando Jó, ele está admitindo, né, que a afirmação do amigo dele, que era muitas vezes que Deus justificava a sua justiça punindo os maus. No 27, né? Que a gente que a gente fica na dúvida de quem está falando. Então, assim, Jó, é como se no 27 ele estava falando a respeito, ele tivesse admitindo o que o amigo dele falou, né? Que Deus pune os maus, né? Pelas coisas que eles fizeram, né? Mas que ele ainda não entende, então, a aflição do piedoso, né? Daquele que é bom, né? Fica aquele negócio inexplicável. Aquele negócio que a gente falou ontem, de oscilando. Deus é Deus, ele faz o que ele quiser, na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. E de alguma forma ele acaba punindo sim aquele que age de maneira errada, mas ele pune para a eternidade, não significa que ele vai punir aqui na terra, ele pode punir só na eternidade, né, digamos assim.
e que a Certo. gente fala que não é punição, a gente fala que é colher o fruto do seu pecado, porque não é, Deus não está castigando ninguém. Que é, exatamente. E, e aí o que que acontece? Ele começa só que ele ainda não entende por que que ele está passando por isso se ele não é injusto. Lembra que a gente ficou nessa oscilação lá no 27? E Sim. aí ele entra no 28 falando assim que certamente há minas para prata e ouro lugar onde o desertem ou derretem. Ele está falando assim que dentro da. É aquilo que você falou, dentro das pessoas, dentro do coração das pessoas, dentro do profundo, lá no profundo, com certeza, existem coisas, né, boas, existem alguma coisa para de precioso para se ser levado, entendeu? Quando É. ele fala Minas, ele está falando assim, cavada, porque quando você fala Minas em hebraico, significa cavada, cavada, né? As minas são cavadas. Então ele Aham. está falando cavado, no profundo, lá dentro, entendeu? Entendi. Quando ele fala o ouro lugar, ele está dizendo um lugar onde o ouro pode ser encontrado, que o homem o refina. Não como a versão, né, do inglês que fala um lugar onde, mas a versão de ser refinado, ouro lugar, né? Um trabalho que se refina o ouro, que se trabalha o ouro, que se malha o ouro. Eu Ah, acredito que Jó está ali compreendendo na cabeça dele, no coração dele, que mesmo quando você é precioso, mesmo quando você é importante para Deus, mesmo quando você tem essa questão aí de ser justo, né? De ser como ele fala, incorruptível, né? Ele uhum. não. Ele tem que ser refinado, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser malhado, entendeu? Não é simplesmente ser ouro e acabou. Eu queria ler Malaquias. É Malaquias? Depois Três que você lê três. Deixa eu ver se Malaquias, é eu isso. quero ler Provérbios, tá bom? Mas mande bala. Tá, peraí. Minha cabeça tá doendo. E eu tô A minha também. enxergando um É o pouquinho mal. clima. É o clima de Brasília, não tá muito legal, não. Vamos tomar água. Aqui. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Entendeu? Então ele está se referindo exatamente a isso, a ser refinado, a ser trabalhado, né? Então, como o ouro e a prata são refinados, são trabalhados, né, para ser purificado, entendeu? Uhum. Pode ler, pode ler. Marcelo? Eu acho que o Marcelo travou. Enquanto ele travou, aí eu vou falar assim. Então, assim, ele está falando o seguinte, que mesmo o ouro, quando ele é encontrado no leito, né, na areia, nos rios, ele ele não precisa de refino, mas quando ele é cavado, quando ele é de dentro de uma mina, ele precisa ser refinado, né? Ele está falando sobre esse ouro dos tempos do Egito, dos tempos de José, né? Que José que os egípcios usavam como enfeites, como amostra das suas riquezas, do seu poder e tudo mais. Então, ele precisa ser tratado, ele pode ser belo, ele pode ser ter um resplendor enorme, ele pode custar muito, mas se ele não for trabalhado, se ele não for refinado, se não for tirado as impurezas dele, entendeu? Ele não vale tanto quanto o ouro que é refinado, que é trabalhado, né? Então ele está colocando aí que não importa
se você tem ou não pecado na sua vida, se você segue ou não a Deus, se você não tiver um refino, se você não tiver intimidade com Deus, se você não tiver esse trabalho com Deus na sua vida, você não é chamado, quer dizer, você não é escolhido, né? Para estar trabalhando na obra dele e até mesmo estar indo para a eternidade, né? E aí no 2 ele fala assim: o ferro é tirado do solo e a pedra se funde no cobre, né? Quando ele fala cobre, isto é, o cobre para o latão, né? É um metal de zinco de uma invenção moderna, né? O ferro é menos facilmente descoberto e é forjado do que o cobre. Portanto, o cobre era comumente usado, então muito antes do ferro. E a pedra de cobre é chamada de cádmio, né, por Plínio. Então, o que acontece? Ele está falando o seguinte, Marcelo ainda não entrou, mas está entrando. Oi, Barbie, tudo bom? Então, ele está falando ali que mesmo as pedras que não são tão Foi importantes, né, difícil. que não são tão valorosas para a gente, que são mais baratas, que são mais... Que foi? Confessa aí que você está afim de fazer a live sozinha. Eu vou almoçar. Eu não. Estou Eu gosto muito de solicitando a você. participação. Você negou 4 vezes, pô. Eu não. Já vai direito, que horror. Então, o que acontece? Então, ele está falando que mesmo essas pedras, esses minérios que não são tão importantes, que não são tão valorosos, eles precisam ser trabalhados, mesmo esses, né? Então, o ouro precisa ser trabalhado, a prata precisa ser trabalhada, o bronze precisa ser trabalhado, né? Então, assim, E o que cada uma dessas preciosidades representa, na verdade, dentro desse processo aí, né? Isso que a gente precisa entender em profundidade, é o que ele cada tá uma falando, dessas... e ele fala sobre isso no 3 que ele fala assim: o homem põe fim às trevas e investiga em toda a extremidade as pedras que estão na escuridão e nas mais sombrias trevas. Ele está fazendo uma comparação do homem explorando essas pedras com Deus explorando o homem. Entendeu? Isso. Então, assim, quando o homem explora essas pedras, que ele tira a impureza para que ela se torne mais bela, que ela se torne mais valorosa, que ela se torne mais importante, assim também Deus faz com o ser humano. Ele vai lá, ele escava, ele acha, ele vai polir, ele vai lagar, ele vai limpar, tirar as impurezas, ele vai fazer todo o trabalho, vai refinar para que essa pedra se torne mais preciosa, entendeu? Não que ela não seja importante, como o Zofá falou, como o Bildade falou, não, elas são importantes sim, cada uma delas tem sua importância, mas elas precisam ser mais importantes, elas precisam ser mais valorosas, entendeu? Elas precisam ser refinadas. Então, por isso que Deus vai lá e coloca no fogo, coloca no calor, né? Para que a gente seja trabalhado, né? E você ficou de ler aí o versículo. Cai não, Marcelo, por favor. Quesitos, cada um desses quesitos aí, ele diz a Salomão, filho de Davi, rei de Israel, esse provérbio nos ajuda a dar valor à sabedoria, aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a vivermos da maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Esses provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos. Olha só, ele está falando de quem? Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo com que entendam o significado escolhido dos provérbios e dos ditados.
e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a aparência. Ponto. Então, é cada um dos apetrechos que ele está falando aí, cada um das coisas que ele está falando aí é justamente aquilo que a gente precisa prestar atenção na sua essência, cada uma das coisas. E aí ele tá sentindo um cheirinho de frango aqui em casa, não sei porquê. Aí, porque não tem comida aqui não. Deve ser do vizinho. Olha só, ele diz assim, o aviso da sabedoria ainda, a partir do 20, ele diz assim, ainda do 1 ao 11, tá bom? Uhum. Ele diz assim, ó, escutem, a sabedoria está agindo nas ruas e nas praças. A sabedoria é uma pessoa, ela está agindo nas ruas e nas praças, gritando nas ruas e nas praças, nos portões das cidades, em todos os lugares onde o povo se reúne, ela está gritando alto assim. Gente louca! Até quando vocês continuarão nessa loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Minha mãe tá cozinhando aqui, tu tá sentindo aí, Marcelo? É isso aí. Será que é a tecnologia, meu irmão? É assim. Agora até o cheiro vem para cá. Gente louca, até quando vocês continuarão nessa loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando estiverem em dificuldade, eu irei. E quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldades. Eu irei quando estiver passando por sofrimentos e aflições. Então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando os corrigi. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com a coisa que fizeram. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. E os que não têm juízo não são construídos por estar satisfeitos consigo mesmos. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para temer, para ter medo de nada. Caraca, velho. Então eu vou dizer uma parada para você do fundo do coração. Preste atenção numa coisa aqui. Mas Quando você a gente está lendo lá... Tu adiantou, Quando a gente tá passou para a lendo lá... parte da sabedoria já. Oi? Quando a gente foi mal? Quando a gente está lendo lá... Opa, é Jó 28. Quando a gente está lendo lá Jó 28, que ele está falando sobre o elogio à sabedoria, e que ele está falando sobre ir profundo para dentro de você, e Provérbios diz claramente que a sabedoria, ela é uma pessoa, e se ela estiver dentro de você, você vai lá para dentro de você e vai encontrar com ela. Olha que coisa mais maluca de se ouvir isso, né? Às vezes parece até que não... Quer dizer, eu vou perguntar, tá fazendo sentido isso? Para mim tá fazendo sentido. Mas para encontrar essa sabedoria,
né? Eu vou voltar. Para encontrar essa sabedoria, ele primeiro fala sobre a importância dessa lapidação, né? E quando você vai lapidar, quando você vai trabalhar essa sabedoria, ele fala sobre 3 dificuldades, né? Ele fala sobre o fluxo, que é a inundação, que depois que ela interrompe ao lado do estranho, né? Ela fala sobre os esquecidos, sem apoio, pelo pé. Opa, peraí que apagou aqui. Minha cabeça. Aqui. Isso mesmo. Pelo pé que eles penduram, ou seja, por cordas descendo, né? Então, ele está falando sobre os esquecidos sem apoio. Eu acredito que Jó falando dele mesmo, se sentindo esquecido sem apoio. E longe dos homens, né? Eles se movem com passos incertos, às vezes cambaleando. Ele está falando sobre quando você não escuta a voz de Deus, quando você não tem essa resposta, você anda meio assim, sem saber para onde você está indo, cambaleando. Então, ele encontra essas 3 dificuldades para ser lapidado, o homem. E quando ele fala sobre da terra o pão procede, e por debaixo ela é transformada como e que pelo fogo, ele está falando o seguinte, que abaixo está como se estivesse com fogo, né? Quente, é cansativo, a respiração é mais difícil, não se acha comida, né? Então, assim, ele está falando que para lapidar você passa por esse sofrimento, né? E aí ele cita Ezequiel 28:14. Eu vou chegar no seu Provérbios aí, mas ele cita Ezequiel 28:14, que fala assim, ó: tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, e estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras no seu caminho desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então ele está falando assim, sobre o inimigo, que ele estava lá nas pedras preciosas, ele estava lá, mas aí de repente ele quis ser Deus, então se achou iniquidade no inimigo das nossas almas, se achou iniquidade naquele querubim de luz, em Lúcifer, né? E ele, porque ele queria ser Deus, ele não queria estar com Deus, ele não queria servir a Deus. E essa safira, essa pedra preciosa, quando ela foi lapidada e se achou essa coisa ruim, se lançou fora, né? Se jogou fora, se acabou. Então, assim, ele está falando também a respeito das pessoas que, não só do inimigo das nossas almas, mas ele está falando das pessoas que dão abertura para o inimigo das nossas almas entrarem nas vidas. A arrogância, a inveja, o desejar mal ao outro, como o Zofá falou, eu acho que o único que não... Bildade falou, né? Que foi Bildade? Não, foi Ele falou assim, que a pessoa deseja ver o mal, que a pessoa deseja ver o que é ruim, para aqueles para os ímpios, para aqueles que estavam ali achando que eram poderosos e tudo mais. Então, então essa inveja, quando entra no seu coração, e aí Deus vai lapidando e ele acha isso, existem 2 formas: ou você é trabalhado para que isso saia da sua vida, ou você é lançado fora. Entendeu? Como aconteceu com Satanás. Então ele fala assim, ave de rapina não conhece essa vereda, os olhos do falcão não viram. Então, assim, é uma ave voraz e mesmo assim é aguçado e mesmo assim ele não viu isso, ele não percebeu isso. Então, por exemplo, mesmo Jó, ali, uma pessoa justa, uma pessoa que caminha no caminho do Senhor, ele não estava percebendo o que precisava ser transformado na vida dele, o que precisava ser
trabalhado, malhado na vida dele. Aí ele vai lá em Isaías 46:11. Isaías, Manda desculpa, bala. hoje eu tô faladeira, né? Não, ainda tem mais um provérbio. Não tem problema, É, não. 46:11, que ele fala assim, ó, que chamo a ave de rapina desde o Oriente e o homem do meu conselho, desde terras remotas, porque assim o disse e assim acontecerá. Eu o determinei e também o farei. Ouvi-me, ó duros de coração, vós que estáis longe da justiça. Faço chegar a justiça e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação e em Israel a minha glória. Então ele está falando, eu chamo, eu digo venha, eu tento transformar, eu tento lapidar, eu trago para perto de mim. E se você ouve a voz de Deus, você é transformado. Mas se você não ouve a voz de Deus, né, você corre o risco aí de ser lançado. E ele entra, os filhotes dos animais ferozes nunca a pisaram, nem o feroz leão passou por ela, né? Literalmente, o orgulho que Jó sentia no fato dele não ter pecado, o orgulho não ter pecado assim, não ser corrupto, né? Esse orgulho que ele sentia, até esse Sim. orgulho é pecado. O homem põe a sua mão no rochedo e revolve os montes desde a raiz, né? Então, assim, quando você coloca a mão na rocha, no rochedo, quem é a rocha? A rocha mais dura é a sabedoria. Quando você põe a mão ali na fundação, entendeu? O mal é retirado desde a raiz. Não fica nada, entendeu? Então ele está falando aí sobre todo, quando ele está falando do trabalho manual, do trabalho do homem, ele está falando sobre esse trabalho de Deus, de trazer a luz, de trazer a verdadeira esperança, de lapidar verdadeiramente o homem, mas o homem que busca verdadeiramente a ele, o homem que verdadeiramente quer estar no caminho dele. E aí no 12 ele entra, porém, onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da É. inteligência? E aí é exatamente aí que vai para Provérbios lá, aquela parte segunda que eu li, Exatamente. do 20 ao 33. É, você tem razão. Que é exatamente onde achar essa sabedoria, né? Eu posso ler Isso. então do 20? Vou Pode. ler do 20. Aí ele diz assim, ó. De onde vem a sabedoria? Então a sabedoria. De onde vem então a sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Nenhum ser vivo pode vê-la, nem mesmo as aves que voam no céu. Até a destruição e a morte dizem, nós apenas ouvimos falar dela. Só Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde está a sabedoria. Não é esse não, perdão. É do 13 em diante, desculpa, Cláudio. É do 12 em diante, não é isso? Uhum. Mas onde se pode achar a sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Os seres humanos não conhecem o valor da sabedoria e não a encontram neste mundo. O oceano afirma, aqui não está. E o mar diz, aqui também não. Ela não pode ser comprada com ouro, nem trocada por prata. Não se pode comprar, não se compra a sabedoria com ouro mais puro, nem com pedras preciosas, como a ágata ou a safira. Ela vale mais do que o ouro ou o vidro. O vidro aqui na situação é porque lá na antiguidade, vidro era muito difícil de ser encontrado. Não se pode trocá-la por joias de ouro puro. Do coral e do cristal nem se fala. A sabedoria é mais valiosa do que as pérolas. O topázio da Etiópia não se compara com ela, e ela não pode ser comprada com ouro mais puro. E aí é justamente aquilo lá do Provérbios 1, 20 a 33 que eu falei. A sabedoria está por aí, ela grita nas ruas, ela fala, ela chama atenção. Ninguém a vê, ninguém a escuta, ninguém dá atenção.
e ninguém presta verdadeiramente atenção porque ela está dentro quando Deus está dentro da gente. Agora, quem é ela é Deus, como Deus é amor, Deus é paz, Deus é sabedoria, Deus é conhecimento, Deus é tudo, Deus é o alfa e Deus é o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim, ele é tudo, certo? Então a sabedoria ela não pode ser encontrada em outro lugar a não ser em Deus. Uhum. E Provérbios 8, 23 fala assim: desde a eternidade foi ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. E o 27, quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando compassava ao redor a face do abismo. A sabedoria. Olha, Desde o princípio. exatamente. Provérbios 8, de 1 a 3, deixa eu ver se é aqui agora ou se é depois. Aí ele fala também, ó, lá em Isaías 38, 11. Enquanto o Marcelo dá uma olhada aí, vamos lá em Isaías 38, 11. Esse capítulo tem muitos capítulos que interagem com ele, é importante para que a gente entenda o que ele está falando. Porque esse momento aí é Jó falando, né, a respeito do que Deus está começando já a trabalhar na vida dele ali, diretamente, porque Deus vem trabalhando na vida de Jó de uma forma indireta, né, através do Espírito Santo de Deus. E aí ele começa a trabalhar já de uma forma mais direta ali, incomodando a Jó de uma forma mais direta. Então, Isaías 38, Isaías 38. Com medo disso, na que boa, e não ter se enxaguado direito. Que boa, enxaguar direito. 38, Desculpa, conversa paralela. Foi mal. Eu disse: já não verei mais ao Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem como os moradores do mundo. Entendeu? Eu não sei se vocês lembram, mas quando o Jó começa a falar assim, que mesmo se eu morra, a minha esperança não vai morrer. Entendeu? Porque e aqui ele está reafirmando, né? Ele está falando aqui é a doença de Ezequias, né? E a cura maravilhosa de Ezequias. Então ele afirma assim, ó. Ele fala o que Jó disse. Ele diz assim: eu disse, já não verei mais ao Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. E no 12 ele fala: o tempo da minha vida se foi, e foi removido de mim como choça de pastor, e cortei como tecelão a minha vida, como que do tear me cortará. Desde a manhã até a noite me acabarás. Então ele está falando aí sobre a eternidade. Ele não está falando mais sobre a vida, né? No 15. É no 15? Não, no 13. Ele não está falando mais sobre a vida na Terra. Ele está falando: o ser humano não conhece o valor dela, nem ela é achada na terra dos viventes. O valor da vida não se é achado na terra dos viventes. O valor da vida está muito além disso, ele está na eternidade. Entendeu? O valor da vida está na eternidade. E aí, no 15, quando ele fala: nem por ouro fino se pode comprar, nem se pesar em troca de prata. É lá em Gênesis 23, 16. Gênesis 23, 16. Ele fala em Provérbios também. Ele fala assim: é melhor do que a prata mais pura. Eu ando no caminho da honestidade, sigo os passos da justiça, dando riqueza aos que me amam e dando riqueza aos que me amam e enchendo as suas casas de tesouros. O Senhor Deus me criou antes de tudo, antes das suas obras mais antigas. Eu fui formada há muito tempo, no começo, antes do princípio do mundo. Nasci antes dos oceanos, quando ainda não havia fonte de água. Nasci antes das montanhas, antes de os morros serem colocados em seus lugares, antes de Deus ter feito a terra e os seus campos, o mesmo
ou mesmo o primeiro punhado de terra. Eu estava lá. Ele colocou o céu no seu lugar e estendeu o horizonte sobre o oceano. Estava lá quando ele pôs as nuvens no rio, as fontes do mar, e quando ordenou as águas que não subissem além do que havia. Estava ao lado. Ah, tá rolando um desfecho aí, né? Estava ao lado, é o estado como arquiteta, e Entendeu por era que eu a falo sua que é? fonte diária de alegria. Entendeu por que Sempre que eu falo que é um trabalho agora de dentro para fora em Jó? feliz na presença. Agora Deus está trabalhando diretamente. Ele estava trabalhando de forma indireta, agora ele está falando de forma direta. Presença feliz, Entendeu? exatamente. E E aí contente ele. com a raça humana. Agora, moços, escutem, calma aí. Façam o que eu digo e serão felizes. Quando Deus lá em Gênesis, fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Meu irmão, não tinha nada lá. Só tinha o Espírito de Deus. Quem é a sabedoria? De verdade. Se ela veio antes da formação do mundo, quem é a sabedoria? Nem vou ler mais Simples Gênesis assim. depois dessa. Poxa vida, desculpa. Não, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Tá certo, tem que ser dessa forma mesmo. É o Espírito Santo agindo aí. Ô, gente, não, peça desculpa, não. É a Diga sabedoria que glória a é dito, Deus. a Fala, glória a sabedoria. É a Deus. sabedoria que está mandando bala. Isso. Estamos falando dele, pô. Glória a Deus. 6:20, ó. Aí lá, em 1 Reis 6:20 fala assim, ó. 1 Reis 6:20 fala. E o oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento, e 20 côvados de largura, e de 20 côvados de altura, e cobriu de ouro puro, e também cobriu o cedro do altar. E cobriu Salomão a casa por dentro de ouro puro, e com cadeias de ouro pôs um véu diante do oráculo e cobriu com ouro. Assim toda a casa cobriu de ouro até acabar toda a casa. Também todo o altar que estava diante Que do oráculo cobriu de ouro. O que você riu aí? Não. Veronicando aqui. Ele está Continue. falando aí, ó, que o que ele está falando? Que nem um ouro pode comprar o quê? A sabedoria, nem o ouro pode comprar a vida eterna, nem o ouro pode comprar nada disso. E Salomão, mesmo com toda a sua sabedoria, entendeu? Ele foi lá e cobriu toda a casa do Senhor de ouro, entendeu? Toda a casa do Senhor ele cobriu de ouro, de véu de ouro, mas não era isso que fazia a casa do Senhor, casa do Senhor. Entendeu? E ele, mesmo com todo esse ouro, com toda essa riqueza, Salomão se afastou da presença do Senhor. Entendeu? Exatamente. Na E ele... verdade, aquela casa lá, ele fala assim: isso aí é estrado dos meus pés. A minha casa é aqui em cima. Aí é para eu descansar o meu pé. Eu vou dizer uma coisa para você, de verdade, Salomão. É o seguinte. Eu não vou morar nesse lugar, não. Esse lugar aí é para você ir, cultuar e prestar holocausto a mim. Entendeu? Porque eu não sou Deus de ficar morando dentro de uma casinha, não. Até porque nem me cabe lá, né? Exatamente. Nem me cabe. Então, olha só. Posso mandar bala aqui do 20? Pode. Deixa eu só ler Salmos 45:9 e você manda bala? Tá bom. Eu sei que eu nem sei quanto tempo eu tenho. Meu Deus, não, pode ler. Pode ler. Só Deus sabe onde está a sabedoria. Olha só Deus sabe onde está a sabedoria. De onde vem então a sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Nenhum ser vivo pode vê-la, nem mesmo as aves que voam no céu. Até a destruição e a morte dizem: nós apenas ouvimos falar dela. Só Deus conhece o caminho. Só Ele sabe onde está a sabedoria, porque a sua vista alcança os lugares mais distantes do mundo. Ele vê tudo o que acontece aqui na terra. Quando Deus regulou a força dos ventos e marcou o tamanho do mar, quando decidiu onde a chuva devia cair e por onde a tempestade devia passar, foi então
que ele viu a sabedoria e a examinou e aprovou. Ele disse aos seres humanos: para ser sábio é preciso temer ao Senhor. Para ter compreensão é necessário afastar-se do mal. Tá, poxa, coisa mais linda, né, velho? Uhum. Lá no 45:9, né? Ele fala assim, as filhas, não, perdão, 45 não, 48:9, ele fala assim: lembra-nos, Senhor, né, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo, segundo é o teu nome, Deus, assim é o teu louvor, que aos confins da terra a tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte de Sião, alegre-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Rodeai Sião e cercai-a e contai as suas torres. Notai bem os seus antemuros e observai os teus palácios, para que tudo narreis à geração seguinte, porque este Deus é o nosso Deus para sempre, e ele será nosso guia até a morte. Então, assim, que Deus seja, né, o nosso guia até a morte, que ele seja a nossa pérola, a nossa salvação, que ele seja o nosso sonho, a nossa utopia, né? Fale, Marcelo. Nossa utopia. Não, eu fechei aí, Claudinha. Eu fechei É? exatamente aí. Eu fechei no cara. Não tem como. Eu fechei justamente nesses últimos versículos aqui. Ele disse aos seres humanos: para ser sábio é preciso temer a Deus. E nós falamos sobre temor do Senhor ontem, né? Então ele já estava preparando ontem para entender o hoje. Então, Exatamente. temor não é medo, temor é respeito, temor é você saber que precisa fazer as coisas por amor e não por regra, porque está escritinho lá bonitinho. E a segunda coisa e para ter compreensão, é necessário se afastar do mal. Ou seja, você quer entender as paradas, se afaste do mal. E aí você vai ter assim, igual o algoritmo do Instagram e do YouTube que abre aqui quando a gente dá muito like, muito joinha, entendeu? Que o algoritmo do YouTube abre assim, e começa a divulgar para mais pessoas. Essa é a ação que tem que ser realizada por nós. A gente precisa acreditar e confiar em Deus, certo? Ter temor em Deus e para compreender as coisas a gente precisa se afastar do mal. E aí pronto, simbora que o mundo é nosso. Entregar na mão dele, né? Entregar verdadeiramente na mão de Deus, acreditar, confiar e deixar que ele o faça, né? Porque ele que é o poder, a glória, a majestade, a benignidade, a justiça, né? Ele é tudo na nossa vida. Mas antes de terminar, eu queria só ler Eclesiastes 24. Peraí. Eclesiastes. É porque é muito versículo, né? Mas é porque, assim, cara, é fantástico como a Bíblia se completa, né? A Bíblia, ela não falha em nada, assim. Então, não consigo não ler para entender. Eclesiastes a 34. É isso mesmo? Não, não é isso não. Mas tudo bem. Eu anotei errado de novo. Quem manda fazer na madrugada? Né? Não, anotei errado. Mas, quer ser abençoado pelo Deus, medite na palavra de dia e de noite. Ele fala isso. Não tem problema não, de madrugada. Não importa não, né? Fazer de madrugada. O problema é anotar errado o versículo e depois se perder, né? Mas tudo bem, não tem problema nenhum, não. O problema é você chegar aqui e ler um versículo de outro versículo, que você quer dar um exemplo. Isso que foi feito. Oi? É o que você falou? Foi feito aqui? Quer competir? Foi feio. Eu li um aqui, versículo 14. com outro versículo aqui. Não tem tinha problema, nem não. lido a parte da Bíblia ainda.
Aqui, ó, 12. Eclesiastes 12:14, ele fala, porque Deus há de trazer juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer que seja bom ou quer que seja mal, né? Que é aquilo que Jó vem falando, né? A respeito do juízo de Deus, né? Da justiça de Deus. Ele é a justiça. Então, ele vai trazer, quer que seja bom ou quer que seja mal, ele vai trazer à vista, vai tirar o que está encoberto e vai trazer o tempo todo. Então, assim, a sabedoria do Senhor, a gente, como é que fala? Se coloque numa posição de, eu sou santo, correto, poderoso, mas também não é uma posição para você se colocar assim como, eu não sou nada, não sou ninguém, não sou, né, como Bildade, como Zofá, como Elifaz coloca. E sim, para que a gente se colocar Travando aí, Claudinho. Nosso tempo tá acabando. Quem ora? É tu? Tem tarefa, né? É tu. Eu oro? Tem. Então tá Tu bom. Qual pensou? é a tarefa? Tua? Eu não pensei, não. A tarefa é o seguinte. A gente tem falado sobre meditar o tempo todo. Vem do alto. A nossa justiça coloca aí todas as suas causas na mão do Senhor, tá? E acredite que Ele é a sua justiça. Acredite que Ele é a sua sabedoria. Olha, Deus não vai te dar sabedoria como deu a de Salomão, porque só Salomão foi o mais sábio, entendeu? Não existe mais sábio que Salomão, só Jesus Cristo e Deus, tá? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas peça a Deus sabedoria no lidar com as situações. Eu estava conversando com a minha psicóloga, eu tenho psicóloga, e ela estava falando comigo exatamente sobre isso, sobre essa posição de que até quando você está em conflito interno, quando você está com algum problema, você respirar fundo, sabe? E tentar trazer para você verdadeiramente o que é correto, o que é justo, o que é sábio perante o que você tem de ensinamento. O meu ensinamento, e eu acredito que o de muitos aí também, é o ensinamento da palavra de Deus. E a única pessoa que pode te dar sabedoria para lidar com situações que são adversas, aquilo que você acredita, como essa que Jó está vivendo, que as pessoas acreditam que você só é punido, né? Você só passa por tribulação quando você é punido, quando você está passando por problema, é porque você está em pecado. Então, ele sabedoria para entender que não é porque estamos em pecados, e sim porque Deus está trabalhando na nossa vida. E é difícil você largar a mão do entender o que você está passando para o confiar no que Deus está te dando, né? É muito difícil. Tem uma música que fala isso, tem uma música que fala assim, que você depender, você viver dependendo completamente de alguém, é como você viver perigosamente, porque você não está mais no controle das coisas, você não está mais guiando o carro. É Deus que está guiando o carro por você. Então, quando você não conhece quem está guiando o carro por você, é viver perigosamente. Então, conheça a Deus verdadeiramente, conheça de andar com Ele, para que Ele possa guiar o seu carro. E a tarefa é exatamente essa. Coloque hoje
o seu carro na mão de Deus e deixa Ele guiar. Tenha sabedoria para fazer isso. Eu vou orar que a gente tem 14 segundos. Papai, obrigada. Obrigada por